Boa noite, Railson. Boa noite, professor. Boa noite. E agora só tu que chegou. Só eu até agora, rapaz. Acho que o Emerson tá sabendo, entendeu? Todos eles estão sabendo. Aqui. Eu tava agora na aula de Keila. Uhum. Não tinha nenhum deles. Eu tava na aula de Keila, não tinha nenhum deles lá, dos meninos. Ixi, rapaz. Eu até falei com a professora Keila hoje, durante o dia, para ver a possibilidade, né, Uhum. de participar. Só que ela ia dar aula, né? Foi, ela tava dando aula, eu tava lá na aula dela agora. Ah, certo. Talvez se chega mais um, aí a gente começa, entendeu? Na hora. Beleza. Tá aí com a tua apostila? Eu vou acompanhar pelo notebook aqui, ó. Ah, o slide. É do livro calcular, né? É, o cálculo A, eu mandei o slide também na plataforma. Eu vou... Deixa eu... Ó, esse slide aqui, ó. Eu vou pegar o notebook. Tá olhando aí o slide? Ah, beleza, tô olhando. Aqui. Eu coloquei lá na plataforma também. Aí assim que terminar aqui a aula, eu vou postar também o vídeo, né? Porque eu estou gravando. Eu já posto lá também o vídeo para ficar lá disponível, certo? Tá certo. Beleza. Tu é daqui mesmo, de São Luís? Não, eu sou de Santa Rita. Ah, tu que é de Santa Rita, né? Como é que tá aí, Santa Rita, pá? Questão desses... Rapaz, Santa Rita tá só crescendo aqui. Nós temos 25 casos já confirmados. E um óbito. Rapaz, Um óbito. Morreu um aqui já de coronavírus. rapaz, tem que ter cuidado, né, rapaz? Que aqui já foi decretado o lockdown. É o lockdown. Eu vi no jornal mesmo. Tá passando aqui. Pois é, cara. Então, Só crescendo para os casos, né? Tá só crescendo. Infelizmente, cara. Pois é. Rapaz, o outro menino, ele desistiu mesmo. O André? Isso. O André, né? O professor, eu nunca mais vi falar dele. Eu acho que ele desistiu. Porque sempre ele conversava com a gente, e agora... Realmente. Ele me falou que estava passando por uns problemas aí de trabalho com a família, né? Aí ele falou que não seria possível ele continuar, né? Porque senão ele não conseguiria trabalhar para ajudar a família, os pais dele, né?
Ei, Railson. Oi, Rapaz, vamos começar. vamos lá. Vamos lá, então. Vamos começar então. Já são 8h53. É 8h53. Acho que no menino não vai mais não, porque na outra aula lá ninguém entrou. O menino lá, de matemática. Certo. Então, deixa eu parar aqui. Bom, olha só. A nossa aula de hoje já é continuação de limites. Aí nós estudaremos uma classe, né, de limites bastante importante, né, no estudo do cálculo em geral, né, tanto para derivadas como para o cálculo integral que vocês vão estudar no semestre que vem, né, no cálculo 1, certo? Uhum. Então, o assunto de hoje trata sobre os limites fundamentais. Então, nós temos duas classes. Primeiro é o limite fundamental trigonométrico, tá? E as outras classes são os limites fundamentais exponenciais, né? Nós temos três casos de limites exponenciais fundamentais, né? Ou seja, são limites que eles acontecem de forma natural, né? Então, nós não nos aprofundaremos na questão da demonstração, porque exige ferramentas, né, lá do cálculo 1, cálculo 2, certo? Uhum. Então, eu vou mostrar aqui o slide. Vamos lá, começar aqui pelo slide. Aí depois a gente vai fazendo os exercícios. Aí eu vou colocar aqui no quadro, ok? Beleza. Então, vamos lá. Ó. Aqui no slide 2, tem um esboço do que nós já estudamos, né? Por exemplo, aqui, ó, funções contínuas. Isso aqui nós estudamos, vamos estudar nas próximas aulas, né? Propriedades, isso aqui nós já estudamos, ó, certo? Isso aqui já foi estudado. Vou marcar aqui. Isso aqui, ó, já foi estudado, né? Isso aqui também já foi estudado aí nas aulas anteriores, né? Então tá aqui, ó. Então o que resta para nós é esses limites infinitos, limites não infinitos, né? E agora vamos começar hoje ó, com os limites fundamentais trigonométricos. Tá? E se der tempo a gente já avança para as exponenciais, certo? Bom, então Uhum. aqui no final do slide, né, aqui, ó, já no final do slide, eu tenho aqui o início, né, aqui, ó, limites de funções trigonométricas. Tá? Então, assim, ó, esse limite fundamental trigonométrico, ele envolve a função seno apenas, né? Entretanto, como você sabe que as funções circulares, né, por exemplo, seno, cosseno, tangente, né, elas estão relacionadas no ciclo trigonométrico, ok? Então, o Uhum. que acontece? Elas se intercalam, ou seja, elas se relacionam perfeitamente, né? Já que elas estão definidas, né? Tanto domínio como imagem naquele ciclo trigonométrico que você estuda no ensino médio. Então, assim, ó, de maneira intuitiva, né? Você pode representar, por exemplo, ó, se tu pegar um X, um arco em radianos, né? Lá do ciclo trigonométrico, cuja medida seja próxima de zero, né? Então, por exemplo, ó, x igual a 0,001 radianos, ou seja, 1 milésimo de radianos, né? Vamos supor esse arco aqui, ó. Ok? Aqui, ó. Vamos supor esse arco. Então, nessas condições, ó, o valor do seno, ó, o seno de x será igual a quem, ó? Vai ser quem? Seno desse arco, ok? 0,0001. Beleza? Uhum.
Então, tu tem uma calculadora aí, científica? Tem não, professor. Tem não, né? Vou até comprar uma. Tem não. Vou até comprar uma que a gente vai precisar muito, né? Vocês vão precisar. Calculadora científica. Deixa eu ver aqui se eu vou abrir aqui na calculadora. Por exemplo, seno de... Opa, peraí. Deixa eu ver se eu abro aqui na calculadora. Seno de 0,0001. Aqui. 0,000. Deixa eu ver se eu pego aqui. Seno. Não, aqui não. Ah, tá com radicais. Vamos lá aqui, ó. 0,0001. Pronto, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, eu fiz aqui na calculadora do computador, né? Tá olhando aí, né? Certo? Oi. Tá olhando aí, Railson, a calculadora? Tô olhando, professor. Tô. Então tá aqui, ó. Se tu pegar o seno daquele arco de 0,0001, vai dar isso aqui, ó. 0,000099999, ó. Aqui é porque ele multiplicou a potência de 10, né? Ou seja, 5 casas à esquerda do 9, entendeu? Uhum. Certo? Então, veja bem, ó. Deixa eu fechar aqui. Então, olha só. Então, deu isso aqui, ó. Agora, se tu pegar o quociente, ou seja, este valor aqui, ó, e dividir pelo arco inicial que nós demos, ó, tu vai obter um valor aqui, ó, 0,9999, ou seja, aproximadamente 1. Entendeu? Uhum. Então, isso quer dizer o seguinte, ó. Quanto mais próximo de zero for o arco X, tá? Ou seja, mais o quociente, ou seja, mais essa função aqui, ó, seno de x sobre x, ela vai se aproximar de 1, né? Aqui, ó, da unidade. É o que caracteriza a noção intuitiva do limite da função seno. Beleza? Uhum. Que foi só uma ideia intuitiva para a gente verificar que essa função aqui ela é especial. Essa função aí, ó, né? Seno de x sobre x. Sempre o limite dela, quando o x tender a zero, aqui, ó, quanto mais próximo de zero for o arco, esse negócio aqui vai ser 1. Tá? Então, vou passar aqui para outro slide. Tá aqui, ó. Então, limite fundamental trigonométrico trata de um limite cuja indeterminação é do tipo, ó. Tá aqui, ó, indeterminação 0 sobre 0. Aquele caso lá, né? Que nós estudamos. Uhum. Então, ó, isso só envolve a função seno, né? Então, este limite ele é muito importante porque você consegue resolver, né, outros limites das outras funções circulares, tangente, cossecante, né? Já que umas são derivadas das outras, tá? Então, você guarda isso aqui, ó, né, que isso aqui é importante, tá? Isso aqui vai ser fundamental aí para os estudos de vocês. Aqui Professor, esse slide aí você vai disponibilizar lá na plataforma, vai? Esse PowerPoint aí? Já tá lá. Já tá lá. Já tá lá nesse daí, né? Já tá lá. Beleza. Já tá lá, certo? Aí aqui, Beleza. ó, ele faz alguns exemplos, ó. Por exemplo, se não me engano, acho que esses exemplos tem na apostila. Mas é diferente, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, deixa eu ver se tu consegue entender o que ele fez aqui. Ó, o primeiro exemplo é essa função aqui, ó. Limite
de seno de 2x sobre x, né? Quando x tende a zero. Aí eu queria te perguntar se tu entendeu, ó, bem aqui está o raciocínio dele, ó. A resposta é 2. Consegue entender o que ele fez aí? Na casa do professor, não. Não, né? Não. Então vamos lá, eu vou colocar aqui para o quadro, aí eu vou te mostrar cada uma dessas questões aí, o que ele faz, certo? Certo. Vou parar aqui, ó. Eu vou... botar aqui no quadro. Aí tu só me fala aí qual é a função, é limite. Limite de quem é... Opa, tá, peraí. A primeira é limite, né? Quando x tende a zero. De quem? Não estou vendo não, professor. Não tá vendo? Peraí. Não, eu tô olhando agora aqui o quadro. Se eu tá fazendo no quadro aí, tô olhando no quadro. Só me diz lá peraí. Lá na apostila, ó, é limite. Cadê, rapaz? Não, no slide. É limite de seno de 2x sobre x, né? Aqui, ó. Seno de 2x sobre x. Tá? Beleza? Uhum. Beleza. Então vamos resolver aqui, ó. Bom, o passo aqui, Raíssa, é o seguinte. Como eu tenho aqui, ó, um arco duplo, aqui, ó, seno de 2x, ó, e aqui embaixo é x, né? Eu tenho que chegar lá naquele teorema, ou seja, no limite fundamental. O limite fundamental é quem? É limite quando x tende a zero de seno de x sobre x, ó. Não é isso? Uhum. É isso aqui, ó. Então, observa um detalhe, ó. Se aqui é 2x, eu tenho que fazer aparecer 2x para poder ficar parelhado, ou seja, igual a isso aqui, ó, o fundamental, né? O limite fundamental aqui é 1, ó. Mas é só uma observação, ó. Isso daqui só vai ser 1 quando o arco for igual ao denominador aqui, ó. Beleza? Grava isso, tá? Beleza. Então, observa aqui no exemplo que o arco é diferente do denominador, nesse caso. Exatamente, é. Então, o que tu faz? Ó? Tu vai fazer uma mudança de variável aqui, ó. Vai chamar de U, usar a letra U aqui, mas podia usar qualquer letra. Vou chamar aqui de U 2x. Certo? Então, nós vamos transformar isso aqui em U, ó, esse arco duplo. E esse aqui também vai ter que virar U. Então, como é que ele se transforma em U? Bem aqui, ó. Vai ficar, né? X, isola o X aqui, ó. Aí fica quem? U sobre 2, né? U sobre 2. Beleza? Beleza. Agora eu vou substituir, ó. Esse X bem aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu descer aqui mais a câmera. Então, fica assim, ó. Limite. Quando x tende a zero, de quem? Ó? Seno de U. Né? Que eu já mudei a variável sobre... Aí quem é x? U sobre 2. Certo? Então, vou colocar aqui, ó. U sobre 2. Mas como tá tudo na variável U, logo esse x aqui também muda. Ó. Vai ser U. Né? Tá aqui, ó. Foi mudado. Ó. Então, eu vou mudar bem aqui, ó. Vai ficar U, tendendo a zero. Ok? Então, vamos lá. Ó. Continuando aqui, eu vou ter o limite quando U tende a zero de... Aqui eu tenho uma divisão de fração.
Concorda? Ó? Isso aqui é o numerador. Uhum. Esse aqui é o numerador, esse aqui é o denominador. Então, divisão de fração, tu repete a primeira. Repete aqui a Multiplica pelo inverso, né? Na Isso. segunda. Multiplica pelo inverso da segunda aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Seno de U que multiplica quem, ó? 2 sobre U. 2U. Né? Tá aqui, ó. Vou até colocar aqui um parênteses. Tá? Bom, aí o que tu faz, ó? Eu não quero chegar nisso aqui, ó, o arco igual ao denominador. Uhum. Então pronto, ó, morreu bem aqui, ó. Eu só pego esse U, trago ele para cá, ó, até porque aqui é uma multiplicação. Aqui subtende-se que é 1. Então eu posso colocar esse U aqui embaixo, né, que não vai alterar o resultado, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Beleza? Então, Beleza. vai ficar assim, ó. Limite, aí aquelas propriedades de limite que vocês estudaram. Limite de um produto é igual a quem? Ao produto dos limites, né? Então vai ficar o limite disso vezes o limite disso aqui, ó. Ou então tu pode fazer o seguinte, ó, tu pode pegar esse 2 e botar ele para fora, que é a outra propriedade lá dos limites que nós estudamos. Então eu vou fazer isso para facilitar. Eu vou fazer assim, ó, limite quando u tende a zero, né? Aqui, ó, limite quando u tende a zero de seno de u sobre u, ó, eu trouxe para cá para baixo, ó, sobre u. Aí esse 2 eu trago ele para cá, ó. Entendeu? Entendi. Então tá aqui, ó. Aí acabou. Então vai ficar 2, né? 2 que multiplica quem, ó? Quem é limite de seno de u sobre u quando u tende a zero? Quem é? Limite de U quando U tende a zero. É, tá aqui, ó. Quanto é que vale isso aqui? Isso aqui, ó. Ah, tá. Vai ser o 2, né? Hein? É o 2, né? Não, tô te perguntando, ó. Isso daqui, ó, vale quanto? O 2 está fora. O 2 está multiplicando isso aqui, ó. Quanto é que vale isso aqui? Hein? Ainda não entendi, professor. Não entendeu? Ainda não. Não, tu entendeu o que eu fiz aqui, né? Entendi, entendi. Até essa parte aí. Então, ó, eu cheguei aqui É agora, que... eu cheguei agora na variável u. Mas aí tu sabe quem é o u. O u é 2x, né? Então eu mudei tudo para a variável u. Então ficou assim, ó, limite, né, de seno de u sobre u, quando u tende a zero. Isso daqui tá parecido com isso aqui, ó. Sim ou não? Tá, tá. Tá perfeitamente, ó. Só tá mudando o u. Uhum. Então isso aqui vale 1, É. entendeu? Então tudo isso aqui, ó, Entendi. nós chegamos onde nós queríamos, ó. Isso aqui vale 1, né? Então ficou, ó, 2 que multiplica 1. Aqui, ó. E a resposta é 2, né? A resposta é 2. Conforme ele chegou lá aqui na, deixa eu ver. Peraí, só um instante. Rapaz, acho que eu fechei aqui o... Ah, não, tá aqui o slide. Deixa eu abrir aqui o slide. Ó, viu? Tá aqui, ó.
Entendeu, Railson? Entendi, professor. Aqui, ó. Eu vou copiar. Ah, quer copiar? Eu vou copiar aqui no meu caderno aqui. Quer copiar qual? Esse aqui ou do quadro? Quer copiar esse ou do quadro? E aí, já? Professor, Oi? tá aparecendo o do slide. Tu Quero quer... copiar o esse que... Ah, tu Eu quer... copiar esse que você fez. Exatamente, esse aí. Deixa eu copiar aqui rapidão. Pronto, copia ele aí. Lá em cima é limite de x Pera aí, seno de tendendo a 2. zero. Não, Tá aqui, ó. lá em cima. Aí Limite é seno seno de 2x sobre x. sobre x. Então, aí esse daqui, ó, é o limite fundamental. Limite fundamental. Né? Uhum. Então, o objetivo foi chegar nele. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Mudança de variável. Né? Nós chamamos esse 2x aqui, ó, de u. Aí bem aqui eu isolei o x, ó. Até mesmo para eu poder substituir ele lá aqui, ó, na principal, né? Na função principal. Ele está terminando a aula. Pode nem mandar ele voar. Pronto, copiei, professor. Copiou? Copiei. Vou apagar aqui agora. Pra gente. Pode apagar.
fazer o outro. Vamos lá. Segundo exemplo. Deixa eu ver ele aqui no slide. O segundo exemplo tá assim, ó, limite de seno de 3x quando x tende a zero sobre seno de 5x. Então, deixa eu voltar aqui. Ok? Esse é o segundo exemplo. Já? Então, podemos, Railson? Oi. Opa, já? Podemos? E aí, já, Railson? Já, professor, pode ir. Vamos lá, então, ó. Nesse caso aqui, ó. Pode sim. Eu não posso mudar a variável porque eu tenho duas funções senos e os arcos são diferentes, ó. Entendeu aqui, ó? Oi? Oi? São diferentes, 3 e 5. Justamente, eu não posso, até porque Verdade. aqui é senos, ó. Se eu tivesse um cosseno aqui, ó, e aqui fosse 3x, e aqui seno de 3x, aí eu podia mudar, fazer tudo para uma variável. Aí eu chamaria de u, o 3x. Mas eu não posso, porque é a mesma função, seno, só que com os arcos diferentes, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter que usar manipulação mesmo algébrica. Já que eu quero chegar, né, no limite fundamental, eu tenho que fazer o quê? Ó? Que esse seno aqui, ó, de 3x apareça com o denominador 3x. E aqui também, ó. Seno de 5x com denominador 5x. Aí eu tenho o limite fundamental nos dois casos aqui, ó. Entendeu? Então vamos lá. Ó. Limite quando x tende a zero. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dividir aqui, ó. Ó, veja só. Se eu fizer isso aqui, ó, seno de 3x, né? Aqui, ó, seno de 3x. Deixa eu aumentar aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, seno de 3x sobre 3x, né? Dividido por seno de 5x dividido por 5x, né? E eu multiplicar aqui, ó. Se eu multiplicar aqui, ó, por 3x, né? Esse aqui, certo? E multiplicar isso aqui, ó, por 5x, o resultado não altera, concorda? Porque, ó, se eu dividir 3x por 3x, dá 1. Aí volta para cá, ó. E se eu dividir 5x por 5x, dá 1 também. Ou seja, não altera o resultado principal. Entendeu, Railson? Deu para entender? Professor, minha internet está muito ruim aqui.
Eu não entendi, cortou aqui, que a internet tá ruim. Repete aí de novo, professor. Ó, o que que eu estou fazendo? Ó? Eu não quero chegar em um seno, como eu tenho seno aqui ó, de 3x, o denominador tem que ser igual ao arco. Essa é a ideia, ó. Entendeu? Então, o que que eu faço? É uma manipulação matemática simples, uma manipulação algébrica. Eu multiplico e divido por 3x, ó. Porque quando eu dividir, ó, esse com esse não dá 1, não é? Se eu dividir, ó, Uhum, dá 3x um. com Isso. 2x, com 3x dá 1. Ou seja, isso daqui, ó, não altera em nada. Aqui, ó, o numerador principal, que é seno de 3x. Então, da mesma forma aqui, ó, É. multiplicando e dividindo por 5x, né? É como se eu estivesse usando Uhum. é como se eu estivesse usando o elemento neutro da multiplicação, que é 1, né? E o inverso. Então, aqui, ó, multiplicando e dividindo dá 1, multiplicando e dividindo dá 1. Então o que que eu posso te dizer daqui, ó? Tudo isso aqui é igual a isso. Compreendeu? Vamos lá. Vou continuar aqui, ó. Aí, Professor, oi, professor, pode falar. professor, Oi, professor, oi, diga. eu vou desconectar e conectar minha internet aqui. Eu vou Sim, desconectar e conectar minha internet aqui, porque tá muito ruim. Aí eu vou entrar de novo, viu? tudo bem, eu aguardo. Entendeu? Entendi, eu vou Tá. aguardar, tá? Oi, já? Já, professor. Então, Vamos lá agora, vamos lá. então, recapitulando, né? Aqui, ó. Eu tenho o limite de seno de 3x dividido por seno de 5x quando x tende a zero. Eu quero fazer esse seno de 3x, né? Ou seja, eu quero que apareça aqui, ó, o arco, esse 3x, no denominador, assim como o seno de 5x, eu quero aparecer 5x no denominador. Então, o que que eu fiz aqui, ó? No numerador seno de x, eu multipliquei e dividi por 3x aqui, ó, que é o mesmo arco. E Uhum. divido, né? Por quem, ó? Da mesma Certo. forma. 5x, multipliquei e dividi por 5x, ou seja, não altera o resultado da função principal, ok? Uhum. Então, agora aqui, meu irmão, é o seguinte, ó. Tu pode eliminar ó, este x com este, tá?
Aí vai sobrar o quê, ó? Vai sobrar o seguinte, ó. Limite quando x tende a zero, né? De seno de 3x sobre 3x dividido, né? Aqui, ó. Opa, vi que tem um 3, ó, né? Ó, vezes 3 sobre seno de 5x sobre 5x vezes 5, né? O x eu eliminei, tá? Aqui, ó. Ele tá dividindo, eu posso cortar. Certo. Tá? Agora, ó, Certo. como esse 3, ó, esse 3 aqui, ó, ele está multiplicando, eu posso usar aqui a propriedade dos limites, né? O limite de um quociente. Mas eu posso tirar esse 3 sobre 5 para fora, né? Que é aquela propriedade lá do uma constante multiplicado por um limite, né? Então, ó, fica assim, ó. 3 quinto, né? 3 quinto. Aí eu faço agora, ó, o limite desse de cima, limite de 3x sobre 3x, quando é aqui, quando x tende a zero, né? Aqui, ó. X tende a zero, né? Dividido por limite de seno de 5x, quando x tende a zero, sobre 0 sobre 5x. sobre 5x. Ó. Então, tudo isso aqui, ó, vai ficar 3 quintos vezes. Aí eu te pergunto, quanto é que vale isso aqui? Hã? Deixa eu ver se tu entendeu mesmo. Quanto é que vale isso Não aqui? entendi que cortou, professor. Hã? Cortou aqui a internet. Repete aí de novo. Quanto é que vale isso aqui, ó? Quanto? Oi? A Vale internet está cortando. Não estou entendendo. ó, limite de 3x sobre 3x, ó, quando x tende a zero. Vale 1. Tá aqui, ó. O arco é igual ao denominador. Né? Então, isso aqui vale 1. Ó. Aqui também, ó, limite. O arco é igual ao denominador. Né? Então, isso aqui também vale 1. Ó. Certo? Então, sobrou o quê? Ó? 3 quintos vezes 1 sobre 1, que é igual a 3 quintos. A resposta. Certo? A resposta é 3 quintos. Certo. Beleza? Beleza. Eu vou copiar aqui de novo, professor. Peraí. Certo. Copiei rápido para a gente fazer. Se a gente faz mais uns 3. Eu gosto de recapitular o exercício, tá entendendo? Sozinho, para mim entender direitinho como é que chegou a esse resultado. Correto. Esse é o ideal, é que você refaça depois, né? Que é uma forma de aprender também. Né?
Pronto, eu copiei. Já? Deu para entender esse exemplo? Deu. Deu, né? Então vamos para o terceiro. Tranquilo. Terceiro exemplo. Esse aqui é mais fácil do que aqueles casos lá do. É bem tranquilo. Eu achei bem tranquilo mesmo esse. Porque, como você já conhece o limite fundamental que você quer chegar, basta fazer manipulações, né, para poder chegar no limite fundamental, né? Então vamos ver qual é o terceiro lá. Ó, no slide, o terceiro caso lá tem assim, ó, limite quando x tende a zero de 1 menos cosseno de x dividido por x quadrado. Pronto. Aí, ó. Essa é o terceiro exemplo lá do slide, beleza? Uhum. Agora aqui é o seguinte, ó. Tu observa uma coisa, ó, que tu não tem o seno, certo? Certo. Tu não tem agora o seno ali, mas tu vai ter que fazer aparecer de qualquer jeito. Tá entendendo? Porque Uhum. é o único limite fundamental trigonométrico é o seno. E aqui ele te dá cosseno. Então, de alguma maneira, vai ter que aparecer. Então, o que a gente faz aqui, ó? Vamos multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse numerador aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Ó. Certo. Multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Então, fica assim, ó. Limite, né? Limite de 1 menos cosseno x, quando x tende a zero, sobre x quadrado. Aí eu vou multiplicar aqui, ó. Multiplicando por 1. 1 mais cosseno de x Isso. Sobre, ó. sobre 1 Uhum. mais cosseno de x. Isso. Perfeitamente. Aí eu vou multiplicar aqui em cima, ó.
Aqui, como tu já sabe, né? O produto da soma pela diferença, que é um O produto notável. quadrado do primeiro, Uhum, o perfeito. quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Justamente. Então vai ficar o limite quando x tende a zero. O quadrado primeiro. O quadrado primeiro é 1, né? O quadrado de 1 é 1. Não, Então vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Sobre x quadrado x vezes... quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Isso. Beleza. Que não precisa fazer a distributiva, não. Até porque não vai alterar, por enquanto, o resultado. Agora, cara, vamos lembrar aí lá da trigonometria. Vocês estão estudando trigonometria já? Lá no Fundamentos? Ainda não. Ainda não, né? Não. Então, ó, lá no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, quando tu estuda trigonometria, existe a relação fundamental da trigonometria. Não sei se tu lembra. Professor, para falar a verdade, Não. eu não lembro. Não lembro mais porque meu ensino médio eu terminei em 2005. Eu sei como a gente já conversou sobre isso, né? Terminei em 2005, nunca mais de lá para cá, nunca mais. Agora que eu comecei a estudar, mas desde quando eu terminei o ensino médio em 2005, eu não estudo nadinha, professor. Eu compreendo. Mas sem problema. Vamos lá, ó. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: existe uma relação fundamental lá que diz o seguinte, ó, que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Né? Isso aqui existe lá. Ó. Então, ó, eu posso transformar isso bem aqui em um seno, naquele seno ali. Ó. Como? Uhum. Basta eu isolar aqui, ó. Seno ao quadrado é igual a quem? 1 menos, né? Cosseno ao quadrado de x. Pronto. Ó, pode ver que isso aqui é igual a isso. Que é igual a seno. Então, eu vou substituir por seno ao quadrado ali, ó. Então, vai ficar limite. É o limite. Quando x tende a zero. De seno ao quadrado. Ó, seno ao quadrado de x. Sobre. Aí aqui eu posso fazer isso bem aqui, ó. Eu posso deixar aqui, ó. X quadrado vezes, né? Aí eu vou pegar aqui 1. Concorda? 1 sobre isto. 1 mais cosseno de x. Né? Porque se eu multiplicar isso aqui vezes isso, vai dar isso, não é? Uhum. Então eu só fiz aqui eu só fiz abrir, né? Eu só fiz abrir essa multiplicação aqui. Tem um 1 subentendido, ó. Né? Então 1 vezes isso aqui, ó. Já que isso aqui é seno, então eu posso, sem problema nenhum, fazer isso. Aí eu vou passar para o lado aqui, ó. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Seno ao quadrado de x é a mesma coisa que tu fazer isso aqui, ó. Seno ao quadrado de x, ó, é o mesmo que, ó, limite, ó, quando x tende a zero, é a mesma coisa disso aqui, ó. Seno, né? Seno de x quadrado, né? Aqui, ó. É seno de x quadrado aqui, ó. Sobre x quadrado. Pode ver, ó. Ó. Olha só o que interessante, ó. Pode ver que, ó, como isso aqui é igual, pode ver, ó, eu transformei, ó. Transformei o arco igual ao denominador. Denominador. Aí fica, ó, 1 sobre 1 mais cosseno x. Aí se tu fizer o limite desse vezes o limite desse, aplicando a propriedade do produto, né? Limite do produto. Então, o limite disso aqui é 1, concorda? Que é o limite fundamental. Uhum. Aqui, ó, o limite fundamental, trigonométrico. Por quê, professor? Porque ó, o arco é igual ao denominador. Isso aqui é o limite trigonométrico.
Então, isso aqui sempre vai ser 1. Vai ser 1. Então, ficou 1 vezes o limite disso aqui, ó. Né? O limite de 1 sobre 1 mais cosseno de x, quando x tende a 0. Ora, quando x tende a 0, veja bem, quando x tende a 0, isso daqui não vai anular, né? Aqui, ó, o denominador. Então, não tem uma indeterminação aqui embaixo. Logo, eu posso aplicar direto o limite, ó. Vai ficar, quando x tende a 0, cosseno de 0, lá no ciclo trigonométrico, é 1. Tá? Vai ter que dar uma revisada em trigonometria, entendeu? Vai ser o jeito. Ó, o cosseno de 0 tem lá o ciclo trigonométrico. Não tem para onde correr, meu irmão. Ó, vai ter que revisar. Trigonometria, né? Tem que revisar, tá? Aqui, ó. O ciclo trigonométrico, ele varia do arco 0 até 360 graus, né? Ou de 0 a 2π, né? E falando em radianos, né? Colocando em radianos, então fica assim, ó. 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2, e aqui, fechando o arco, né? 2π, que vai 360 graus. Né? Sendo que π é 180 graus, ok? Pode cortar. Por causa de um arco, né? Aqui, ó. Tem aqui, ó, 1/4, né? 90 graus, ó, 0, 90, 180, 270, 360, né? Beleza? Agora, ó, o ciclo trigonométrico, ele tem uma propriedade interessante, que ele é um círculo de raio 1, raio unitário. Então, daqui para cá vale 1. Daqui para cá vale 1, entendeu? Daqui para cá vale menos 1, né? Que é o lado negativo. O lado aqui, ó, embaixo aqui, ó, ordenado é menos 1 e 1, né? Então, se tu pegar aqui, ó, o cosseno de 0 tá bem aqui em cima, ó. O cosseno, raios, ele representa o eixo das abscissas no ciclo trigonométrico. E o eixo das ordenadas é o seno, certo? Então, tu pega o cosseno de 0, tá bem aqui, ó. É 1. Cosseno de 0 grau, ele vai ter ordenada 1, né? Então, isso bem aqui vai dar 1, ó. Logo, vai ficar 1 sobre 1 mais 1. Né? Então, fica assim, ó. 1 sobre 2, beleza? Então, aqui, ó. Entendi. Bem aqui dá 1, ó. Isso aqui vai dar 1. Né? O cosseno de 0. Então, vai ficar 1 mais 1, 2. Vai ficar 1 sobre 2. E a resposta é 1 sobre 2. 1 sobre 2, a resposta. Beleza? Beleza. Aí, ó. Vai copiar isso aí? Vou copiar. Pera aí. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, faltam 10 minutos para as 10. Vou pegar. Como aí as questões aí do slide acabou, vou botar aqui mais uma. Vou pegar aqui uma questão. Tem essas questões parecidas no livro. Né? Vou já te direcionar para a lista de exercício lá do livro. Me diz a página aí que eu... Tá. Copia logo aí. Vou fazer mais um. Copiei aqui, professor. Oi.
Copiei, professor. Pronto. Deu para entender? Legal? Deu. Pode ir. Vamos lá, Pode apagar aí. pegar uma outra aqui. Essa aqui, ó. Limite de tangente de 2x quando x tende a zero, né? Aqui, ó, quando x tende a zero, sobre x. Aqui. Certo? Certo. Agora eu vou usar uma outra função trigonométrica, que é a tangente. E tu já sabe que a gente tem que chegar no seno, né? O limite trigonométrico. Tá? Então, essa daqui, ó, vai ser parecida com aquela outra. A gente vai fazer a mudança de variável aqui, ó, no arco. A gente vai chamar aqui, ó, de... Vamos chamar de U. Vamos chamar de U, né? Vamos chamar de U 2x. Olha assim, U igual a 2x. Tá? Então, como aqui tem x, aí eu vou fazer aparecer um x aqui em função de U. Então, vai ficar U sobre 2. Beleza? Aqui, ó. Uhum. Então, x é igual a U sobre 2. Agora, eu vou jogar lá, né? Então, vai ficar, ó. Vai ficar assim, ó. Limite de tangente de U, né? Que eu mudei a variável. Sobre, aqui, ó. Vai ficar U tendendo a zero, né? Sobre quem? O x, ó, que é U sobre 2. É parecido lá, ó. Então, eu vou fazer agora aqui, ó. Divisão de fração, repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, vai ficar aqui, ó. Limite, quando U tende a zero, de 2 que multiplica... Opa, vou botar assim, ó. 2 vezes tangente de U sobre U, né? Aqui, ó. Divisão de fração, né? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso. O inverso é 2 sobre U, beleza? Certo. Agora, ó, não é verdade que o limite de tangente de U sobre U é 1.
que é isso aqui não é o limite trigonométrico, né? Ó, pode ver que aqui o arco está igual ao denominador. Isso não quer dizer que é o limite trigonométrico. O limite fundamental trigonométrico, ele só aparece com a função seno, tá? Então, o nosso dever aqui, ó, é fazer aparecer um seno aqui. Como nós sabemos lá da trigonometria, daquelas razões trigonométricas, que a tangente, né? Vê se tu lembra aí, ó. A tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Isso aqui é razões trigonométricas, né? Entendeu? Tem essa relação lá, ó. A gente estuda isso já no 9º ano, né? Já se estuda isso aqui, ó. Então, eu vou substituir, ó, essa tangente por essa razão aqui, ó, trigonométrica. Beleza? Então, vai ficar o limite quando u tende a 0, né? Aí eu vou substituir, ó. Quem é a tangente de u? Seno de u sobre cosseno de u. Dividido. Opa, tem um 2. Eu posso tirar esse 2 para fora aqui, ó. Tá? Então vai ficar seno de u sobre u. Opa, seno de u sobre cosseno de u dividido por u, né? Esse u daqui, ó. Então, tá aqui, ó. Tangente, né? Virou aquela razão lá, seno sobre cosseno. Vai repetir o u aqui, beleza? Beleza. Certo. Agora, cara, agora é o seguinte, ó, divisão de fração, né? Divisão de fração aqui, ó. Repete a primeira. Repetindo aqui, ó, a primeira. Então vai ficar o limite quando u tende a 0, né? Aqui, ó. Então vai ficar, ó, seno de u, né? Repetindo aqui, ó. Seno de u sobre cosseno de u multiplicado pelo inverso, né? De u, que é 1 sobre u. 1 sobre u, exatamente. Isso. Então, garoto, ó, eu posso fazer agora aqui, ó, o seguinte, ó. Então vai ficar, ó, 2 vezes quem, ó? Limite de seno de u, né? Que é o limite de seno de u quando u tende a 0. Ó, eu posso pegar esse u e trazer para debaixo do seno, né? Tranquilamente. Né? Que é aquela história, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então fica assim, ó. Aqui, ó. Esse u vem para cá e o cosseno vai para lá, ó. Então fica 1 sobre cosseno de u. Entendeu? Só alterei, né? Ordem. Então, meu amigo, ó, tá bem aqui, ó, nosso limite fundamental trigonométrico. Então vai ficar assim, ó. Esse aqui tá indo para esse. Então vai ficar 2 vezes, aplicando o limite, né? Aqui, ó, como aqui é um produto, né? Deixa eu organizar isso bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui tem o seguinte, ó. Estou aplicando a propriedade do produto, né? Limite desse vezes o limite disso aqui, ó. Então vai ficar, só para organizar aqui, ó. Vai ficar o limite de seno de u sobre u, quando u tende a 0, vezes o limite de 1 sobre cosseno de u, quando u tende a 0, tá? Pronto. Então vai ficar 2 que multiplica. Quanto é que vale isso aqui? Quanto é isso aqui, ó? Seno de u. 1. 1. Muito bem, cara. Isso aqui vale 1, ó. Né? Então vai ficar 1 vezes... Agora aqui, ó. Limite de 1 sobre cosseno de u. Se tu mudar aqui, ó, u tendendo a 0, vai dar cosseno de 0. E tu já sabe que o cosseno de 0, né? Lá no ciclo é 1. É 1. Então aqui vai dar 1. Vai ficar 1 sobre 1, que dá 1, né? Então aqui, ó, vai ficar 1 sobre 1,
Uhum. Logo a resposta é 2, ó. Beleza? Beleza. Copia aí. Copiar, professor. Copiar aqui. Para a gente concluir. É 10 horas em ponto. 10 horas já. Já. Pronto. Pronto? Copiei, professor. Ok. Beleza. Agora, abre aí o teu livro do cálculo A. Na página, deixa eu ver se, porque isso aqui o meu é a versão antiga, né? A página 128. Peraí, pegar o computador aqui.
Página 28. Isso. Aliás, ó, tá aqui, ó, no próprio slide, ó. Quando encerra aqui, ó, aquele exemplo que nós fizemos no quadro, aí tu tá olhando o slide aí, não tá? Tô olhando. Pronto, ó. Aqui, ó, na página 27 do slide, tem umas questões que são as questões do livro. Aqui, ó. A, B, C, D, E, F. Né? Tem as questões que são idênticas do livro. Então, tu começa junto lá com os colegas a fazer essas 6 aí, ó. Tá? Tá, beleza. Seguindo essa mesma ideia aqui, ó. Tá bom? Então, aí veja só. No slide 28 já é o assunto da próxima aula, que é o limite exponencial, né? Exponencial, né? Tá. Entendeu? Então, isso aqui já fica para a próxima aula. Tá? Então, a aula de hoje ela encerrou aqui, ó, com esses exercícios para vocês fazerem, né? Eu vou postar o vídeo lá, assim que eu terminar aqui, ele já está fazendo o download, aí eu já vou postar lá, entendeu? Aí os alunos que não assistiram, eles assistem e vão te ajudar aí no exercício, tá? Vocês podem fazer compartilhado. Tranquilo? Beleza, tranquilo. Tá Então, bom, professor. amigo, muito obrigado aí pela presença, entendeu? Qualquer dúvida pode, entendeu? Entrar em contato, tá? Tá ok. Na hora. Tá bom? Então, fica com Deus aí. Boa noite, cara. Um abraço, viu? Beleza, professor. Valeu. Boa noite aí também. Boa noite. Boa noite.